Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo, mas agora iremos falar da história do Brasil, porém, esse vídeo não vai ser um vídeo normal, assista até o final, pois esse vídeo será o vídeo mais importante da história do meu canal, então vamos para o vídeo. A colonização do Brasil começa em 1500, mas vamos voltar a uns 20 mil anos antes, onde os primeiros índios chegaram no Brasil, que se dividiam em vários grupos. E isso ficou por muitos e muitos anos, até que anos depois, Portugal era uma superpotência com vários territórios na África e Índia decide fazer algo impossível. O grandioso Vasco da Gama contornou a África e chegou na Índia. Então, Cristóvão Colombo manda um pedido para Portugal, onde queria mandar uma viagem, tentando chegar na Índia por aqui, mas não deu certo. Então ele manda um pedido à Espanha, que acaba aceitando o pedido de Cristóvão, e ele acaba chegando na América sem querer querendo. Em 1494 Portugal e Espanha fazem um tratado para dividir o mundo entre eles dois, o Tratado de Tordesilhas. Então Pedro Álvares Cabral queria ir para a Índia pelo mesmo caminho que Vasco tinha feito antes. Então o barco dele chega em vários locais, um deles sendo o Brasil, onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Os índios ficaram mais ou menos assim. Mas peraí, um navegador espanhol chegou antes de Cabral, né? Sim, você está certo. O navegador espanhol Vicente Yanes Pinzón chegou antes de Cabral, mas ele acabou abandonando o local. Então Cabral decide sair, menos antes de escrever uma cartinha de amor, falando sobre como achou as terras. Porém Cabral finalmente chega na Índia, mas o lucro que ele teve não foi muita coisa não, e ele acabou sendo abandonado por Portugal. Mas voltando para o Brasil, os portugueses pegavam muito no pau. O pau-brasil, porém o Brasil só seria ser realmente colonizado em 1530. Os portugueses começaram a povoar o Brasil em 1530. Com isso veio as capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, pois só 2 capitanias deram certo. Então veio o governo geral. Em mais ou menos entre 1540, os primeiros escravos começam a chegar no Brasil. Enquanto isso, em Portugal, o rei acabou morrendo. Então a pessoa mais perto da coroa portuguesa era um espanhol, que fez Portugal e Espanha se unirem. Fazendo assim, Portugal não liga muito pro Tratado de Tordesilhas, fazendo o Brasil começar a se expandir, com grande ajuda dos bandeirantes. Portugal e Espanha acabam se separando, e olha lá, a Holanda invadiu o Nordeste. Com os bandeirantes, foi encontrado ouro na região de Minas Gerais, em 1750. O Portugal e a Espanha fizeram o Tratado de Madrid. A França tenta invadir o Brasil, mas nada demais. Mas olha só, Portugal pegava muito ouro, então um cara chamado Tiradentes, e uns comparsas, putos com isso, foram tentar buscar a independência de Minas Gerais, mas no final não deu muito certo, e Tiradentes foi morto. No mesmo ano, aconteceu uma revolução na França, e os revolucionários acabam vencendo a revolução, e mais tarde Napoleão se tornou imperador da França. Algum tempo depois, Napoleão acaba fazendo uma coisa chamada bloqueio continental. Simplificando, os países europeus não podiam fazer comércio com o Reino Unido, ou senão, Portugal acaba não respeitando esse tratado. Com isso foi invadido. Com isso a família real portuguesa foi para o Brasil, formando o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Com a vinda dos portugueses ao Brasil, acaba iniciando as raízes da independência do Brasil. Um tempo depois, acaba iniciando a Revolução Pernambucana, onde até eles ficam independentes, por um tempo. Porém em apenas alguns dias, Pernambuco volta a Portugal. Em Portugal, o povo estava infeliz com o rei, então o rei volta para Portugal, e seu filho, Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, ou Dom Pedro I. Em 1822, acontece o Dia do Fico, onde ele ficou no Brasil, e um tempo depois disso, acaba acontecendo a independência do Brasil. Você pensa que essa independência do Brasil foi pacífica?
Achou errado, otário. Algumas províncias do Brasil apoiaram os portugueses, porém logo eles são derrotados, mas depois de um tempo, acontece revoluções entre o Brasil todo, como a do Equador, e a maior de todas, a Guerra da Cisplatina. A Cisplatina era uma província que falava muito espanhol, pois Portugal tinha pegado esse território da Espanha, lá quando Portugal veio pro Brasil, depois de muita porradaria. A Cisplatina, agora o Uruguai fica independente. E uma das maiores polêmicas do governo de Dom Pedro I é o tal do poder moderador, que fazia ele praticamente moderar os outros poderes. Como vocês podem ver, o Brasil não estava muito bem, mas Dom Pedro volta para Portugal para resolver alguns problemas por lá, porém ele deixa o trono para o seu filho, que tinha 5 anos, então vários caras governaram o Brasil. Isso ficou conhecido como o período regencial, lembra daqueles movimentos separatistas. Isso ficou ainda maior no Brasil, até o Rio Grande do Sul e Santa Catarina ficaram independentes, mas Santa Catarina não fica independente por muito tempo e já volta para o Brasil. Em 1840, Dom Pedro II se torna o imperador do Brasil, com 14 anos. O governo de Dom Pedro II é considerado por muitos como o melhor governo da história do Brasil. Ele já começa com a dominação do território do antigo Rio Grande do Sul, voltando para o Brasil, e em 1864 começa a Guerra do Paraguai, onde eu já fiz isso. Enfim, o Brasil e a Tríplice Aliança venceu a guerra, e nesse tempo acontece a Era Malá, onde o Brasil dá os primeiros passos para uma industrialização, além da Lei Áurea, onde os escravos eram libertos. Porém, os militares, após a Guerra do Paraguai, se sentiram abandonados pelo Dom Pedro, e em 1889, o Brasil sofre um golpe de Estado, se tornando uma república. Os primeiros dias foram ótimos. O Brasil teve uma linda bandeira, o povo super apoiou essa república. Ou seja, ninguém se revoltou, tanto que o nosso primeiro presidente teve que renunciar. Depois veio um monte de presidentes de São Paulo e Minas. A República Café com Leite. Depois teve a Revolução de 30, porque um cara paulista apoiou outro paulista. Então um cara de São Paulo foi eleito. Só que o povo se revoltou e entrou Getúlio Vargas no governo. O governo de Getúlio foi muito controverso. Uns odeiam e muitos gostam. Um dos maiores marcos do governo de Getúlio foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil já havia participado da Primeira Guerra, porém a maior batalha que o Brasil participou foi a Batalha das Toninhas. Ou seja, muito bom. E da Segunda Guerra Mundial eu também já fiz vídeo. Enfim, após isso o povo fez revoltas para que a república voltasse, então Getúlio foi derrubado. Mas nos anos 50, ele volta, mas vai de Vasco. Depois vai tudo normal, ou quase. Teve um doido da cabeça e ficava proibindo as rinhas de galo, e um dos melhores governantes do Brasil. Porém, depois disso, vem um dos piores momentos do nosso país, a ditadura. Várias pessoas morreram por desrespeitar a ditadura. Eles tentavam mudar as mentes das pessoas por meio de propagandas. Não vou entrar mais em detalhes pois é muito pesado. Após o fim da ditadura, acontece o Plano Real, pois a economia do Brasil estava horrível. Collor quase ia sofrendo impeachment, porém ele não tanca e já renuncia. Bem, acho que é melhor parar por aqui, não é? Olá, obrigado por chegar até aqui. Porém, esse vídeo vai ser o mais importante do canal. Eu anuncio o fim temporário do meu canal. Não é por falta de visualizações nem nada disso. Eu só quero acabar temporariamente do meu canal. Eu sei, muitos não iriam entender, mas fazer vídeos é uma tarefa muito difícil. Eu não sei como tem tantas pessoas que fazem vídeos em tão pouco tempo. Eu tento sempre ter o máximo de capricho e carinho nos meus vídeos, porém isso demanda tempo e muito espaço na minha mente. Eu só quero acumular energia para poder fazer mais vídeos. Porém, hoje em dia, história não virou a minha paixão de verdade. Eu não tenho inspiração para poder fazer os vídeos. Ok, vamos lá. Aquele vídeo de esclarecimentos pode descartar. Aquele vídeo era só para ver se eu conseguia ter coragem para tentar de novo. Porém, não tem dando certo na minha vida. Fazer vídeos é um tempo danado da minha vida. E também é preciso muito tempo para acumular os desenhos e finalmente a edição e a thumb. Eu espero que vocês não me abandonem, pois eu posso voltar a qualquer momento. Obrigado por tudo, e tchau.